Bom dia, boa tarde, boa noite, povo de Deus. Hoje eu vim liberar uma palavra do Senhor para o teu coração, amém? A palavra está em Lucas, capítulo 5, do 1 ao 6, tá? É, o que Deus veio trazer dentro do meu coração para trazer essa palavra, porque desde ontem Ele está falando isso para mim, mas eu só consegui gravar o vídeo hoje, tá? Ele veio trazer a passagem da pesca milagrosa, né? Que é muito famosa, né? Muito conhecida por muitos, tá bom? E nós sabemos que nessa passagem da palavra fala que tinham dois barcos, né? E os pescadores que tinham ficado a noite inteira em alto mar, né? Para trazer o seu sustento, que era o trabalho deles, né? E para a família. E eles não tinham conseguido pegar nenhum peixe, né? E aí Jesus chegou lá, né? Para pregar para a multidão nesse lago, né, que fala Lago de Genezaré. Jesus chegou lá e ele avistou dois barcos e esses pescadores lavando a sua rede sem nada. Quando Jesus chega lá, né, logicamente Jesus percebeu, né, o semblante de frustração, tristezas e tantos outros sentimentos que aqueles homens estavam sentindo naquele momento, porque aquela pesca seria o sustento da sua família, onde eles pagariam dívidas, tem conta para pagar, eles eram provedores da casa, muitos deles, então eles precisavam daquela pesca e eles não conseguiram nada. Então imagina só, né? Você chegava em casa e não ter nada o que oferecer para os seus filhos. E é assim que eles estavam se sentindo, eles estavam muito tristes, frustrados. E Jesus vendo isso, ele sabia disso, né? Porque ele já estava vendo e ele sabia disso porque ele era Jesus. Mas ele fez o quê? Como tinha uma multidão ali querendo ouvir a palavra, ele pediu o barco, um dos barcos, né, emprestados, que era o barco de Pedro, e falou para ele afastar um pouco da areia, né, porque estava já ali na areia, e começou a falar, a pregar a palavra de Deus. E eu acredito que naquele momento, aqueles pescadores estavam pensando assim, meu Deus, quem é esse Deus que ele fala que eu não tô vendo, né? Porque olha o que aconteceu, a gente não conseguiu nada. Eu tô triste, eu tô frustrado. Eu não sei como que eu vou levar o alimento para minha casa. Eu não sei como que vai ser o amanhã. E eles estavam muito, muito ali preocupados, como a gente mesmo. Nós fazemos isso no nosso dia a dia. Tem aquela preocupação, e agora, Deus? E agora a gente fica questionando, fica duvidando, às vezes, né? Até mesmo do que Deus está falando que Ele vai fazer. E eles estavam com certeza nessa situação, ouvindo, porque eles estavam ali, né, a palavra, e ao mesmo tempo eles estavam tendo um sentimento de, não, comigo não é possível, comigo não existe esse Deus que ele está pregando, né? E aí Jesus estava lá, fez tudo o que tinha para fazer, como ele na palavra fala assim, e quando acabou de falar, então assim, Jesus depois que ele parou de falar, aí sim ele falou para Pedro, né? Lançai novamente a rede. Aí Pedro foi questionar, mas Senhor, né? Eu fiquei aqui a noite inteira, não consegui. Por que eu tenho que fazer isso? Eu sei que não vai ter. Mas ele até ia falar isso. Mas depois ele falou bem assim: é, mas sobre a tua palavra, né? Lançarei a rede. E depois que ele fez isso, né? Colheram uma grande quantidade de peixes, que até rompia-se a rede. Então, para você ver, nessa palavra, nessa passagem, eu aprendi 4 lições que Deus está querendo trazer para mim e para você. E a primeira lição que eu aprendi é ter fé, ter paciência, esperar no Senhor, né? Eu sei que é difícil. Eu sei que quando a gente está com o coração aflito, a gente não consegue ver solução. Mas se você vê nessa passagem, né, nessa palavra, eles estavam com o coração aflito, né? E Deus ia fazer, mas eles também não sabiam que Deus ia fazer isso, que Jesus iria ali fazer um milagre, né? Dos peixes, eles não sabiam disso, mas eles estavam muito aflitos naquele momento, né?
E porque nós, nos olhos humanos, nós somos assim, a gente não consegue enxergar, né, o que Deus tem pra gente. Mas Deus e Jesus já sabia disso, que iria acontecer. Então Deus já sabe o que vai acontecer. Deus já sabe que vai te entregar o seu milagre, mas a gente não consegue esperar. A gente não consegue esperar sem questionar, né? Então, a primeira lição é essa, tá? Esperar com paciência, ter fé, tá bom? Depois, a segunda lição que eu aprendi é a lição no tempo de Deus. Por que eu falo no tempo de Deus? Porque, assim, ele vai fazer, mas ele não vai fazer no seu tempo, ele vai fazer no tempo dele, né? Jesus, ele ia fazer, ele já sabia que ele ia fazer. A hora que ele chegou lá, ele já sabia que estava acontecendo aquilo. Mas ele fez naquela hora, ele falou assim: peraí, povo, primeiro eu vou fazer o milagre aqui, depois eu vou pregar a palavra. Não, não. Primeiro ele fez o quê? Ele fez o que ele tinha que fazer. E depois ele fez o milagre. Entendeu? Então tem que ser no tempo dele e não no nosso tempo. Então foi a segunda lição que eu aprendi aqui nessa palavra. A terceira lição, que é a mais importante de todas, é que Jesus, ele colocou Deus em primeiro lugar, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. E ele fez exatamente isso. Ele pregou, ele fez até o barco de altar, ele foi lá e pregou em cima do barco, né, para as pessoas conseguirem ver ele, né, porque era uma multidão. E aí depois que ele fez isso, que era o que ele falou que ele ia fazer, aí sim ele falou para Pedro: agora lança a rede novamente. Então, primeiro ele deu atenção à palavra de Deus, àquele povo. É o que a gente deve fazer sempre, né? Primeiro buscar a Deus e depois as outras coisas lhe serão acrescentadas. E essa acho que é a lição mais bonita dessa passagem, porque deixa bem claro. E quando acabou de falar, então enquanto ele não parou de falar, ele não fez o milagre. Amém? E a última, e não menos importante, é a obediência, né? Pedro, no momento que ele ouviu Jesus falar, lança a rede novamente, praticamente eu acho que ele ficou pensando assim: nossa, eu sou pescador, eu acho que ele tá querendo ensinar o pescador a pescar. Não é verdade? Porque assim, ele já era um pescador antigo, ele já sabia que ali não tinha peixe, eles já tinham ficado noites sem dormir, eles estavam cansados, sobrecarregados, tristes, frustrados, aquele semblante de: eu não acredito que eu não consegui fazer a pesca, eu não acredito que eu não vou levar nada para minha casa hoje, que eu não vou sustentar a minha família, o que eu vou fazer? Então ele estava assim, sabe? Por que ele está pedindo para fazer isso? Mas, mesmo questionando, ele obedeceu. Então, a obediência também é a última lição que eu entendi. Se você não tiver, não esperar em Deus, olha que lindo. Se você não esperar no tempo dele, para que ele faça no tempo dele, se você não colocar a Deus acima de tudo, e se você não obedecer, você não vai conseguir ter a sua pesca milagrosa. Você não vai conseguir viver o seu sobrenatural na sua vida, tá? Então é isso que Deus veio trazer aqui para mim, essa palavra no meu coração. E eu queria compartilhar com vocês. Amém? Então é isso. Um grande beijo. Fiquem com Deus.